Pais, tudo bem com vocês? De coração, eu espero que sim. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Comenta aí, né, se você gostou, se não gostou. Lembrando, estamos na série O Sermão do Monte e hoje a gente vai, né, fazer a exposição de Mateus 5, dos versos 13 ao 16, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus deixou aqui para nós essa maravilhosa palavra que salva, cura, que liberta, falando sobre o cristão deve ser sal e luz. Então isso é de suma importância. Então a gente vai ver nesses versículos aqui o que o Senhor Jesus nos manda. Então, lembrando, quero pedir desculpa porque semana passada não pude gravar o vídeo, porque eu quero fazer toda semana, né? Porque vai ser vários vídeos sobre o Sermão do Monte. Lembrando, né, que o Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o 7. Então eu quero ir passo por passo para a gente, né, destrinchando, se alimentando, mas não fique preocupado, não vai chegar em uma hora não, tá? Tá bom? Sei que tem pano para manga aqui, pano até para mais, fala mais. Mas como quem já me acompanha o canal sabe que eu tento ser bastante objetivo, né? Você deixa eu falar a palavra, mas bem sucinto e objetivo. Amém? Então eu não pude, né, gravar, porque os meninos estão de férias aí. Então hoje eu aproveitei que o tempo tá meio chuvoso, até por isso que eu coloquei essa camisa, porque eu gravo os vídeos, né? Primeiramente nesse estúdio aqui de um dos quartos dos meus filhos, improvisado, mas um dia a gente chega lá. E não posso ligar o ventilador, porque esse microfone aqui capta tudo. Aí vai ser difícil, né? Vai atrapalhar o áudio. E eu não tenho ainda essa capacidade ainda de botar aqueles programas, né? Que você limpa e tal. A gente vai chegando aos poucos, né? O mais importante é que a palavra está sendo pregada. Então, essa parte mais importante. Então, vamos lá. Abre tua Bíblia, Mateus 5, do versos 13 aos 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar rapidamente? Senhor, obrigado por esse momento, que o Senhor possa iluminar tanto a mente de quem vai explanar a palavra, como aqueles que vai ouvir, Senhor, e que realmente ela faça o que te apraz, Senhor. E que todo atrapalho, tudo que venha, né, atrapalhar a tua palavra ser ministrada, seja quebrado em nossas vidas. É que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Jesus aqui falando com o povo aqui no Monte das Oliveiras, ele começa falando, né, vós sois o sal. Então, o sal era algo bastante importante, hoje ainda é muito importante, é essencial o sal. Mas antigamente ainda mais, até porque não se existia geladeira, não se existia, né, freezer para se guardar os alimentos, principalmente aqueles mais perecíveis, né, as proteínas, né, animal, carne, por assim dizer. Então, o sal é de suma importância. O sal já foi tão importante, ainda é, né, mas tão importante que, né, soldados, se não estou enganado, os romanos passaram um tempo, né, se recebiam em sal, aquele que seja os romanos. Se não for, você me corrige aí, tá bom? Mas era, né, então imagine só, né, a importância do sal. Você receber o seu salário em sal, então o negócio era bem, né, sal era de suma importância.
Então Jesus, né, no verso 3, ele diz, olha, vós sois o sal da terra. Então o povo ali sabia muito bem para que servia o sal. Né? Jesus estava falando ali de forma bem simples, de forma onde o povo pudesse entender o que ele estava falando, até porque ele estava falando para muita gente ali, não era apenas os seus 12, né? Mas era, né, digamos, uma multidão que ele estava ali pregando esse sermão aqui do monte. Então ele sabia que tem que pessoas que não eram letradas, assim como boa parte dos seus discípulos não eram, né, letrados, né, um ou outro. Então ele estava falando de forma simples, por isso que ele coloca, né, algo tão básico, mas tão essencial, o sal. Olha, se vós sois o sal da terra, então ele sabia muito bem o que é que o sal faz na terra, né? O sal ele conserva, ele dá sabor, não é isso? Então, esse é acho que as duas características principais do sal, que é conservar ali o alimento e dar sabor, porque uma comida sem sal é complicado, né? Quem não pode comer sal aí que o diga, né? Que por mais que já esteja anos comendo sem sal, né, por causa de algum problema de saúde, ainda assim não consegue se acostumar. A mesma coisa é quando a gente bota sal demais. Né? Aí o negócio fica. Complica. Não pode ser nem 8 nem 80, né? Então o sal tem que ser na medida certa. Né? E ele sabia muito bem disso. Que ele não podia salgar demais, porque senão, né, como é que ia conseguir comer? E nem salgar de menos, porque senão, além de ficar insosso, podia correr o risco de perder o alimento, né, por não ter o sal suficiente para conservar. Né? E Jesus, né, falando sobre isso ainda, aquele povo, né, povo lá que está ouvindo, o sal, eles têm que conservar o quê? Né? A essência deles de filho de Deus, né? De realmente da palavra que eles tinham que conservar, que eles tinham que realmente dar sabor, não ser filhos de Deus, digamos assim, sem gosto, né? Mas realmente dá sabor, porque o sal ele dá sabor. Mas o sal dá sabor o quê? Quando ele está de forma equilibrada. O que foi que Jesus, mais na frente, né, ele fala que a gente tem que ser como as pombas, simples como as pombas, e prudente como a serpente. Então, sempre equilibrado. O evangelho, ele é equilibrado. Então, por isso que a gente tem que seguir esse exemplo. E o sal, na medida certa, é essencial. Quando você diga, não tem quando a gente cozinha e fala, eita, essa comida está no ponto certo de sal. A gente vê nas receitas, né? Sal a gosto. Evidentemente que, claro, porque cada um gosta mais de sal. Tem uma comida mais salgada, outros mais insossa. Mas o certo é, meus irmãos, o sal na medida certa, perfeito. Assim é o evangelho. Assim tem que ser os nós. É isso que Jesus aqui está transmitindo essa mensagem para aquele povo. Vocês têm que ser na medida certa. Vocês têm que conservar a palavra de Deus. Vocês têm que realmente dar sabor ao mundo que jaz no maligno, ao mundo que já vive, já está perdido. Então por isso que vocês são a diferença. Vocês o sal. E mais na frente, né? Continuando no versículo 3, olha, e se esse sal perder o sabor, para que ele serve? Será que serve para alguma coisa? O próprio Jesus responde essa pergunta, dizendo, não serve a não ser para ser pisado, né, jogado fora, ser pisado pelos homens. Então, se o Filho de Deus, né, o seu cristão não está sendo sal, não está conservando aqui a palavra de Deus, né? Conservar é isso mesmo, é você realmente manter, perseverar na palavra, né? Não está realmente conseguindo dar sabor. Então, a pergunta é, meus irmãos, o que é que a gente está fazendo? Não é verdade?
o que a gente está fazendo? Se a gente não consegue fazer diferença alguma, se as pessoas olham para a gente e nos vê, bota no mesmo rol, não nos vê como... Eu não estou falando aqui para que a gente seja o destaque em tudo, mas o Senhor Jesus está falando que a gente é o sal dessa terra. Então a gente tem que realmente dar sabor, tem que realmente conservar a palavra de Deus. Onde a gente estiver, essa palavra tem que estar conservada principalmente nos nossos corações, conservada nas nossas atitudes, que vão gritar bem mais alto que nossas palavras. Então as pessoas vão observar que há sal nas nossas palavras. As pessoas vão notar que nas nossas atitudes está temperada com sal, que é a palavra de Deus. Sem esse sal, sem a palavra, meus irmãos, a gente, como Jesus fala no capítulo 15 de João, aquele que não der fruto, o Pai corta e lança onde? No fogo. É o que Jesus também está falando aqui. Olha, se o sal perder, se tornar insípido, sem sabor, só serve para ser jogado fora, para ser pisado. Então, Jesus está lembrando ao povo do dever deles de conservar a palavra e dar sabor ali. Então, verso 14, Jesus fala, vós, novamente, usando esse pronome de complemento, vós sois a luz do mundo, assim como Jesus disse que ele era o sal, que conserva, que dá gosto, eles são a luz. O que a luz faz? Anderson, ilumina. Isso mesmo. Então, olha, vocês tem que iluminar, não pode se misturar com as trevas. Então, se onde você estiver não iluminar nada, tiver tudo escuro, então a luz que é Jesus realmente, que essa luz não é nossa, não está em vocês. É como o apóstolo João, em sua na primeira de João, ele fala que, olha, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, então o amor de Pai nunca esteve em você. A luz realmente de Deus nunca pairou sobre você. Então, a nossa luz, ela tem que iluminar. Ela tem que realmente, porque é a luz de Cristo. É o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar sempre, como escreveu o apóstolo Paulo, a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. Morrer é lucro, o viver é Cristo. Então, essa luz que é Cristo tem que iluminar aonde eu estiver. Nós somos a luz do mundo, somos o diferencial. O mundo jaz em trevas, nós somos a luz. E ele continua no versículo 14: uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Então, como é que uma cidade lá no monte? De longe, as pessoas vão ver, Olha, uma cidade lá em cima, acima do nível do mar, digamos assim. Então, de longe, as pessoas, a torre, vê logo. A mesma coisa, ele está falando, fazendo um comparativo, o Senhor Jesus. Olha, assim como a cidade no monte se avista logo, assim é a vossa luz, tem que ser avistada de onde as pessoas estiverem. As pessoas têm que olhar para vocês e ver que há um diferencial, que há uma luz diferente, a verdadeira luz, digamos assim. Não esse espírito das luzes aí, como algumas religiões pregam aí, Não existe espírito de luz, existe apenas uma luz, que é o Senhor Jesus. É essa luz que aqui ele mesmo está falando, que essa luz é ele mesmo. Versículo 15 diz assim: igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Então, assim como a cidade que está acima do monte ali, todo mundo vê, assim tem que ser a nossa luz. Assim também, ele fala igualmente, não se acende uma candeia. Naquela época, quem viveu, digamos, só tinha isso, candeia para poder iluminar.
não se coloca embaixo. Se coloca, você vai colocar uma candeia, uma vela, vamos colocar, né? A gente coloca onde que a gente coloca a vela? Num lugar mais alto para que possa abranger, mas com os mais cômodos possíveis. Assim é o que a gente está falando para eles, olha, e para a gente também. Olha, não se coloca uma candeia embaixo, mas no lugar mais alto para que possa iluminar cada pedacinho de treva que existir. Então é assim que tem que ser a nossa luz. Tem que estar realmente em um lugar onde possa alcançar mais e mais, né, as trevas que é esse mundo, meus irmãos. Né? Então, para que, como eu disse, é para que, ao contrário, coloque-se no velador a candeia, para que ilumine todos que estão na casa. Então, é esse o dever do cristão, né? Levar essa luz que é Cristo, repito novamente, essa luz que é Cristo não é nossa, não temos luz, não somos astros luminosos, digamos assim, mas somos astros, nem astros, somos, né, somos iluminados pela luz do Evangelho, e esse Evangelho é Cristo, entendeu, meus irmãos? Então, essa luz, a nossa luz, a gente tem que estar, né, para que todo seja alcançado por essa luz que é o Evangelho. Por isso que Jesus deixou esse nosso o ID, para que a gente indo, né, caminhando até a sua volta, a gente vá iluminando, a gente vá, né, sendo sal, conservando a palavra, dando sabor a esse mundo tão sem sabor, né, conforme o Evangelho, falo dessa forma, né? Para muitos o mundo é muito saboroso, para muitos o mundo é cheio de luz, mas a gente sabe que o mundo jaz maligno, jaz em trevas. Por isso, Jesus nos colocou aqui, né, disse, olha, vocês são o sal, são a luz do mundo. Então essa luz, esse sal tem que aparecer. O sal não pode perder o gosto, a luz não pode ficar lá embaixo, iluminando nada. Então a luz tem que iluminar a todos. O evangelho tem que ser pregado em todos os lugares. Esse é o nosso dever. Deus incumbiu ao homem pregar a sua palavra. Algo tão maravilhoso que é pregar o evangelho. O versículo 16, o último versículo de hoje que vamos ler, diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Foi o que eu estava falando. Então, que essa luz, o Cristo que está em nós, tem que resplandecer. A gente tem que realmente mostrar aí fora, meus irmãos, no nosso trabalho, em casa, principalmente no nosso lar, na rua, na faculdade, na escola, em qualquer lugar. A gente tem que deixar que essa luz ilumine os homens. Nós vamos reter essa luz. É nosso dever, meus irmãos. É nosso dever levar essa luz, iluminar aí o mundo que realmente necessita dessa luz aí. Todas as pessoas estão no escuro, né, amarrada no pecado ainda, escravos do pecado. E cabe a mim, cabe a você ser sal para essas pessoas, ser luz para essas pessoas. Por isso é que a nossa luz que é Cristo tem que iluminar essas pessoas. Né? E finalizando o versículo diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, para que através da prática da palavra, da iluminação ali das minhas boas obras, eles glorifiquem ao Pai. De que forma eles vão glorificar o Pai? Tendo uma aliança com o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, volta a repetir. Nosso dever aqui, a nossa vida aqui, enquanto estamos em vida, é viver o Cristo. Morrer é lucro. Evidentemente, vamos parar junto nosso Senhor Jesus. Mas enquanto não chega a nossa hora, meus irmãos, o viver é Cristo. E esse viver é Cristo aqui é um viver sendo sal, é um viver sendo luz.
Porque se não temos essa primazia em nossas vidas, de buscar o Reino dos Céus, de realmente buscar a sua justiça em primeiro lugar, de iluminar, de ser sal, de levar o Cristo que liberta, que salva, que cura, que realmente é o único caminho, verdade e a vida. Então, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente não somos sal, não somos luz, né? Somos apenas um faz de conta. Apenas estamos por ali, naquele meio ali, mas realmente a luz do Evangelho não penetrou a nossa alma. O sal do Evangelho não conservou, não deu sabor à nossa alma. Porque quando o sal realmente, que é a palavra, nos dá sabor, conserva dentro de nós, o Espírito de Deus, quando a gente realmente se torna luz, qual é o resultado? Como é que a gente vai saber, Anderson? Que a gente é luz, que a gente é sal. Fácil, meus irmãos. Está aqui no final do versículo 16. Para que as vossas boas obras, e lembrando que essas boas obras a gente só é capaz dessas boas obras porque diz aqui no versículo 16, assim deixai que a vossa luz, né, que é Jesus Cristo. Então, a gente só é capaz de dar bons frutos quando a gente está na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Note que no capítulo 15 de João, Jesus começa a dizer, simplesmente diz, eu sou a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, o mundo está aí como uma videira, pegando um bocado de ramos, de ramo, né? Pode vir, não tem isso não, a porta é larga, o caminho é largo. Mas o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Os ramos que estão nele dá fruto. A videira falsa, que é o mundo, aí não está nem aí, meu irmão, minha irmã. Se a pessoa dá fruto ou não, ele até não quer mesmo que dê fruto para a glória de Deus, não. Ele quer que você fique ali, enxertado nele, né? Tu bebendo, sugando ali das trevas, né? Do gosto amargo, do insípido. É isso que o mundo quer. Mas a videira verdadeira que é o Senhor Jesus, não. Se a gente não der fruto, o agricultor, que é o Pai, que é o nosso Pai que está nos céus, vem, corta. Mas quando a gente dá fruto, quando a gente realmente é sal, é luz, ele vem e limpa através do seu Espírito Santo, né? Nos santificando, nos regenerando. Para o quê? Para que a gente dê mais fruto, para que a gente realmente, esse sal persevere em nós, para que a gente venha a realmente a dar sabor aí no mundo, para que o mundo realmente as pessoas sejam iluminadas, né? Para que quando a gente chegue num local, pessoas que estão em trevas possam dizer, poxa, há algo diferente nele, há algo diferente nela. As suas palavras são diferentes. As suas obras, principalmente, são diferentes. Por quê? Não é nossa. É o Cristo que está em mim, que está em você, que faz isso, meu irmão. A glória não é minha, não é sua, a glória é para Ele. O trabalho não é meu, é seu, não é seu. É do Espírito Santo que nos guia, que nos direciona a viver o Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada vez mais que a gente possa se apegar, né? Lembrar, eu sou sal, eu sou luz desse mundo. E só para finalizar, queria trazer 3 aplicações, né, rápidas. Já falei muito, mas essas aplicações, a primeira aplicação é que nosso caráter deve ser equilibrado. Lembre-se, meu irmão, o sal, ele tem que ser na medida certa. Então o caráter do crente tem que ser equilibrado. O crente não pode ter ânimo dobre, como o Tiago fala sobre isso. Mas tem que ser na rua uma coisa, em casa uma coisa. Na igreja uma coisa, na rua, em casa, na faculdade, no trabalho uma coisa. O que a gente vê muitas vezes são crentes que na igreja uma coisa,
mas no trabalho, em casa, é totalmente diferente. Então, o sal, ele realmente só dá o gosto, digamos assim, perfeição, quando ele está de forma equilibrada, nem salgado e nem insosso. Por isso, meu irmão, a gente tem que ter o caráter equilibrado. Segunda aplicação, né? Lembre-se, essa luz, o Cristo tem que iluminar. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, o dever de pregar o evangelho não é só para o evangelista da sua igreja, não é só para o seu pastor, ou diácono, ou presbítero, não sei, ou para o diretor de missões, sei lá. Não, meu irmão, minha irmã. Jesus nos disse, olha, fulano, quem for de missões, quem for de evangelismo, que vai dar onde se deixou essa ordem para todos, aqueles que realmente é luz, é sal, que realmente é discípulo dele, ide e pregar o evangelho. A luz de Cristo, meu irmão, que está em nós, tem que iluminar. Essa palavra tem que sair dos nossos lábios. Essa palavra tem que ser pregada através das nossas atitudes, principalmente, meus irmãos. Então lembre-se, onde você estiver, você tem que iluminar. Onde você estiver, para que a vossa luz, onde você estiver, ilumine a todos. Então, no seu trabalho, você é luz. Na sua faculdade, você é luz. O evangelho tem que iluminar, tem que realmente brotar em você. Amém? E a terceira e última aplicação é que essas boas obras, meu irmão, a luz que a gente faz através da luz que Jesus Cristo tem que glorificar a Deus, como o Senhor Jesus falou aqui. Como é glorificar a Deus aqui? Né? As pessoas é que vão glorificar o nome do Pai. Vão dizer, poxa, realmente aquele fulano ali serve ao Deus Todo-Poderoso, serve realmente ao Senhor Jesus. Então, lembre-se que essa luz, ela tem que ser iluminada. Esse evangelho tem que ser levado, pregado. E através das nossas boas obras, movida pelo Espírito Santo em nós, as pessoas vão glorificar a Deus. Vão me ver até uma passagem bíblica que quando Eliseu, todo ano, como todo bom judeu, iria para o templo, ali para o sacrifício, e ele passava e um casal ficava observando ele. E a mulher olhou para o marido e disse, olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E Eliseu, sem falar uma palavra. Então, meus irmãos, que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas boas obras. Por isso é importante que a gente conserve o Evangelho dentro de nós. É importante que a gente ilumine o Evangelho para as pessoas. Cristo tem que ser pregado, principalmente através das nossas práticas mesmo. Que as pessoas olhem para mim, olhem para você e digam, eu vejo o Salvador, o Senhor Jesus, nas obras dessa pessoa. Essas obras que ela faz, só vê uma pessoa que realmente tem comunhão com o Senhor Jesus. Então, espero que você tenha absorvido. Compartilha, meu irmão. Curte, se inscreve no canal, e para que a gente possa cada vez mais levar esse evangelho, iluminar esse evangelho, ser sal mais e mais. Fica na paz.